Uma lista de erros quando se trata de usar o adesivo para fazer uma restauração direta ou uma cimentação pode ser gigante, indo desde a forma como você guarda o frasco até coisas mais específicas no momento de utilizar mesmo o adesivo sobre o dente. Nesse vídeo eu vou te falar de 3 erros muito comuns que pode ser que você esteja cometendo. Meu nome é Moacir, eu sou especialista em prótese, trabalho com odontologia restauradora adesiva. Eu ensino principalmente adesão, fotoativação, cimentação e outros temas relacionados. Sou um dos idealizadores do Back to Basics Odonto e o nosso objetivo é te ajudar a dominar os fundamentos básicos da odontologia que te farão um dentista melhor. Erro número 1. Deixar o frasco do adesivo aberto. Eu já dei aula em turma de especialização de aperfeiçoamento em dentística e não foram poucas as vezes em que eu vi o aluno executando um procedimento adesivo e em cima da bandeja o frasco do adesivo sem a tampa. Sobre o frasco do adesivo, nós temos que nos atentar a algumas coisas. Primeiro, é o que eu acabei de dizer, não deixe sem a tampa, você precisa dispensar uma gota do adesivo imediatamente antes de utilizar e depois de a gota ser dispensada, você fecha imediatamente o frasco. Quando eu estava no estágio, no último ano da faculdade, ou no lugar onde eu atendia, tinha uma auxiliar muito prestativa e ela olhava na agenda e quando percebia que o próximo paciente era para fazer restauração, ela já separava todo o material, inclusive já pingava, antes do paciente entrar no consultório, ela já pingava uma gota do adesivo num pote Dappen e foi preciso muito convencimento para ela mudar esse hábito. Outro ponto importante, como essa imagem está mostrando, não use o adesivo que escorreu para fora do frasco. Quando você remove a tampa, tem um pouco de adesivo ali na parte externa, esse material não é apropriado para uso. Então por que esse cuidado de não deixar o frasco do adesivo aberto e não utilizar o material que escorreu para fora? Dentro do frasco existem monômeros resinosos e existem solventes, como a água, que é um solvente inorgânico, e também existem solventes orgânicos, como o etanol ou a acetona. E veja, quando eu falo de um adesivo que possui água e solventes orgânicos, eu estou me referindo a qualquer adesivo simplificado, incluindo aí os adesivos universais que possuem o primer e bond misturados dentro de um mesmo frasco, ou eu estou me referindo ao primer de um sistema adesivo que possui o primer separado do bond. Nesse caso, o bond é basicamente uma resina fluida, existem diluentes no frasco do bond, mas não há água e não há solventes orgânicos. Mas voltando, toda vez que você deixa o frasco aberto, um pouco do solvente vai se evaporando. Se o solvente evapora, a concentração do material se modifica. Você já deve ter notado que quando o adesivo vai acabando, ele fica mais espesso, é justamente por conta do solvente que vai se evaporando todas as vezes que o frasco ficou aberto sem necessidade. É lógico que essa evaporação ocorre numa taxa lenta e depende de vários fatores, como por exemplo a concentração do solvente, a sua natureza química. A acetona volatiliza mais facilmente do que o etanol e depende até do diâmetro do bico do frasco. Se você já utilizou o Clearfill, esse é bond da Curaray, já deve ter notado que o diâmetro é bem reduzido, quando você dispensa uma gota sai pouco material, existe um controle muito maior na quantidade de produto que sai do frasco. Mas o comum para a grande maioria dos adesivos é um diâmetro grande, quando você dispensa uma gota sai uma quantidade generosa de material, você acaba gastando mais material, escorre também mais para fora do frasco e quem gosta disso é o fabricante. Tá claro então? Não pode vacilar nisso. Abra o frasco somente antes de utilizar o produto, dispense uma gota, feche o frasco imediatamente e nunca use o material que escorreu para fora, porque ele não tem a mesma composição do adesivo que está lá dentro do frasco. Erro número 2. Aplicar o primer ou o primer mais bond numa camada única. Apesar de não haver uma recomendação, na maioria das bulas dos materiais sobre aplicar mais de uma camada, pode ser sim considerado um erro fazer uma única aplicação, principalmente se for uma aplicação muito rápida. E mais uma vez, quando eu digo que o material deve ser aplicado em mais de uma camada, eu estou me referindo ao primer de um sistema que tem o primer separado do bond, como por exemplo o Scott Bond Multipurpose da Solvento, o OptiBond FL da Care, e o Clearfill, esse é bond da Curaray, todos eles apresentam 2 frascos, sendo que um deles é o primer e o outro é o bond. Então, quando eu falo de múltiplas camadas, eu estou me referindo à utilização do frasco do primer. Agora, pense em todos os adesivos em que o primer está misturado com o bond, que representa a maioria dos adesivos. Nesse caso, então, você vai aplicar mais de uma camada do material, já que o primer está junto com o bond, você não consegue dissociar uma coisa da outra. Veja esse artigo, ele avaliou o efeito da aplicação de múltiplas camadas do adesivo Single Bond 2 da Solvento, que é um adesivo de 5ª geração bastante utilizado no Brasil, e foram feitas mensurações da resistência adesiva, da permeabilidade dentinária e verificação do padrão de nanoinfiltração quando foram utilizados 1, 2 ou 4 camadas do adesivo. O pior desempenho do adesivo aconteceu quando ele foi aplicado em
uma única camada. Foi nessa condição que foram obtidos os menores valores de resistência adesiva e os maiores valores de permeabilidade dentinária. Quando o adesivo foi aplicado em 2 ou 4 camadas, a resistência adesiva aumentou de forma significativa e a permeabilidade da dentina teve uma redução drástica. E por que isso? Uma possível explicação é devido à baixa espessura de película desse tipo de adesivo. Todos os adesivos simplificados têm essa característica marcante, uma espessura de película muito reduzida, tão delgada quanto 15 micrômetros aproximadamente. E isso é um problema, porque todo material à base de resina, quando em contato com o oxigênio, não se polimeriza completamente. Existe sempre a formação de uma camada superficial, que nós chamamos de camada inibida pelo oxigênio. E quanto menor a espessura de película do adesivo, mais ele sofre a ação dessa inibição pelo oxigênio. Quando você aplica o adesivo em 2 camadas, por exemplo, você continua tendo, obviamente, a camada inibida pelo oxigênio, mas agora ela interfere menos no adesivo, porque agora ele está mais espesso. Nessa imagem de microscopia dá para ver bem essa situação. A seta amarela representa a espessura da camada adesiva, que foi aumentando com o aumento do número de aplicações. Esse aumento na espessura da camada adesiva não significa excesso do adesivo. Adesivo em excesso talvez seja tão prejudicial quanto uma camada muito fina de adesivo, tá? O correto é você aplicar o material de forma ativa, esfregando sobre toda a superfície da dentina e remover os excessos, por exemplo, com uma ponta de um sugador descartável, uma ponta fina, ou com o próprio microbrush que você vai removendo os excessos, secando numa gaze, volta para a cavidade, percorre toda a dentina, ele vai absorver grande parte desse adesivo que está em excesso, volta para a gaze, aperta, ou ainda pode ser feito com um papel filtro, coador de café que você cortou em pedacinhos e esterilizou. Existem várias formas de remover o excesso. O importante é que você não observe poças do adesivo. Remover os excessos, faça uma nova aplicação da mesma forma como a primeira foi feita, esfregando vigorosamente sobre a superfície da dentina e depois, novamente, remoção dos excessos. E aí, a outra etapa é a etapa de evaporação dos solventes, também super importante. Se você quer entender mais a fundo sobre sistemas adesivos, quer realmente dominar de fato a sua utilização, talvez você interesse pelo curso Dominando Sistemas Adesivos. É um curso rápido, a um custo baixo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um WhatsApp, um número de WhatsApp que você pode entrar em contato para obter mais informações. Erro número 3, fotoativar o adesivo por um tempo reduzido. Quando você lê a bula da maioria dos adesivos, está escrito lá, tempo de fotoativação de 10 segundos. Parece até que eles combinaram, a maioria dos adesivos tem essa recomendação de 10 segundos. Esqueça esse tempo, isso não existe. Eu vou te mostrar só 3 exemplos, mas poderiam ser facilmente 20 exemplos. Single Bond Universal da Solvento. O fabricante recomenda esfregar por 20 segundos, não fala de múltiplas camadas. Para mim isso já é considerado um primeiro erro. Não fala de remover os excessos, segundo erro. Evaporar os solventes por 5 segundos, desculpa, é uma piada. Evapore por no mínimo 20 segundos. Então esse já seria o terceiro erro. E em seguida, fotoativar por 10 segundos, mais um erro. Então 4 erros em 3 passos descritos. O Magic Bond Universal da Coltene. Também a mesma coisa, esfregar por 20 segundos, evaporar por 5 segundos e fotoativar por 10 segundos. Palfic Bond da Tokoyama conseguiu ser pior ainda. O fabricante diz para aplicar na superfície a cera aderida e aguardar 10 segundos ou mais. O adesivo você não aguarda, você aplica de forma vigorosa, exercendo uma pressão sobre toda a superfície da dentina. E isso deve ser feito por pelo menos 20 segundos. E de novo, o fabricante fala de evaporação por 5 segundos e fotoativação por 10 segundos. Existe uma tendência de se achar que o adesivo é mais fácil de polimerizar do que um incremento de resina composta. O adesivo é muito fino, ele é quase transparente e a resina composta ela tem uma espessura, tem uma opacidade, tem cor, então seria muito mais difícil. Aí a gente pensa, bom, se na resina eu preciso de 40 segundos aproximadamente, 10 segundos para o adesivo já deve ser suficiente. Mas como eu disse, isso é um erro, existem trabalhos mostrando que você forma uma camada híbrida mais estável quando você estende o tempo de fotoativação. Os adesivos, especialmente os adesivos simplificados, eles são muito hidrofílicos, possuem uma grande quantidade de água e de solventes. Essa grande hidrofilia dificulta o grau de conversão do material, que seria o percentual de monômeros que se converteram em polímero. Um baixo grau de conversão vai prejudicar a resistência de união do adesivo com a dentina, mas não somente isso, a resistência da própria camada adesiva, a resistência intrínseca do material. E uma das formas de aumentar o grau de conversão, dentre várias outras, é estender o tempo de fotoativação. Então faça por pelo menos 40 segundos, isso considerando que você tem um bom aparelho fotoativador. Fotoativação é um assunto que eu adoro, mas infelizmente é um dos mais negligenciados pelos dentistas.
Então é isso, nunca deixe o frasco do adesivo aberto sem necessidade, faça múltiplas aplicações do material sem deixar excesso, e se você usa o primer separado do bonde, essas múltiplas aplicações valem para o primer e estenda o tempo de fotoativação. Acompanhe o canal, se inscreva porque vai ter muito conteúdo importante como esse por aqui. É isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.